A paz do Senhor a todos. E aonde esse vídeo chegar, dependendo da hora, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui mais uma vez para deixar uma palavra no seu coração. Mas antes disso, devemos dar honra a quem tem honra. E eu vou honrar ao meu pastor, que muito tem me ajudado, me aconselhado bastante, que é o pastor Nailton Alves, que Deus colocou para derramar suas bênçãos sobre a minha vida. Então, esse é o nome do meu pastor. Eu sirvo a Deus na Igreja Assembleia de Deus Vida Abundante, aqui em Ribeirão Preto. Bom, meus queridos, hoje eu vou deixar uma palavra breve aos vossos corações, que vai se encontrar a respeito do texto de hoje seria a graça salvadora. Mas o primeiro texto que eu vou deixar aos vossos corações vai se encontrar em 1 Pedro 4 e verso 10. E aqueles que tiverem Bíblia e quiserem assim acompanhar conosco, faça isso, seja um crente de Bereia ou Beraneia, bereano, um crente bereano que sempre acompanhava o que Paulo dizia nas escrituras. Isso, Paulo chamou eles de crente inteligente. Então, tudo que eu falar, acompanhe na Bíblia, que isso vai te dar uma boa base e estrutura. Bom, diz assim, 1 Pedro 4, 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, a graça de Deus são vários tipos de graça, São infinitas ou finitas, mas dentre essas eu escolhi uma que ela pode ser um pouco mais entre aspas fácil, de falar por suas evidências. E essa graça eu escolhi o texto de Tito, capítulo 2 e verso 11, diz assim: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, o que eu estou querendo apresentar agora, uma das multiformes graças de Deus é a graça salvadora, Por quê? Que graça é essa que se manifestou? É o próprio Jesus. Veja, Lucas, capítulo 2, do verso 10 a 11. No nascimento de Jesus, quando Jesus nasceu, um anjo apareceu naquele dia e foi visitar os pastores que estavam no campo, e ele disse assim, o anjo porém lhes disse: não temas, eis aqui trago boa notícia de grande alegria, que será para todo o povo em Israel. É que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Veja, essa graça se manifesta, ou a graça manifesta, é Cristo. Cristo trouxe salvação. Quando Jesus foi apresentado no mesmo capítulo 2 de Lucas, Simeão, ele traz uma revelação interessante. Verso 28 a 31. Simeão tomou a Jesus nos braços, e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ele estava com Cristo no colo, a qual preparaste diante de todos os povos. O anjo está dizendo que
A boa notícia seria para todo o povo, Israel. E o Simeão está dizendo, a salvação vem para todos os povos. E ainda diz mais no verso 32, luz para a revelação dos gentios, nós, e é para a glória do teu povo Israel. Veja, Jesus, ele quando nasceu, o propósito dele era com Israel. A salvação veio dos judeus, como está escrito, né? Então, Israel é o povo de Deus. Deus escolheu Israel, né? Lá em Gênesis 12, Deus escolhe Abraão, né? Para fazer dele uma grande nação, porque desta grande nação viria Jesus Cristo, o Salvador, né? Então, veja, Jesus é o Salvador, né, do mundo. Porque só o nome Jesus significa Jeová é salvação, né? Alguns há de se lembrar que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele disse, hoje a salvação entrou nessa casa. Por quê? O Filho do Homem, ele estava dizendo de si próprio, veio salvar aquilo que havia perdido. Então Jesus é o Salvador, não é? Jesus Cristo é a salvação. Não tem outro. Não tem outro. João 14 diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, que é Deus, senão por mim. Não é? Já existia outros caminhos, mas ele foi, na matéria em português, o caminho. Isso significa que muitos outros caminhos já existiam para dizer que levavam a Deus. Muitos outros caminhos já eram existentes para dizer que levavam a Deus de qualquer forma. Jesus Cristo disse, não, eu sou o caminho. Não é? Então não existe outro caminho a não ser Jesus. Todos um dia que negaram Jesus neste dia de vida como Senhor, advogado e Salvador, um dia infelizmente vão ter que se encontrar com Jesus, o juiz. E ali as sentenças já estarão sido ou já está sido declarada. E como essa salvação veio para Israel? Se você ler lá em Mateus capítulo 15, verso 22 em diante, sobre a mulher cananeia que adora a Jesus Cristo pela fé para que Jesus tirasse os demônios da sua filha, que estava em casa enferma, cheia de demônio. Jesus Cristo chega e diz a ela, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque todo o propósito da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento de Deus é para com Israel. Só que existe uma revelação em Isaías 63 e verso 17, que diz assim, ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endurece o nosso coração para que te não temamos? Volta por amor dos teus servos
e das tribos da tua herança. O texto está dizendo que Deus endureceu o coração de Israel, e graças a Deus por isso. Porque o propósito de Deus é que todos os homens venham conhecer o Evangelho e venham por ele ser salvo. Ora, se Deus não endurece o coração do povo de Israel, nós estaríamos perdidos. Só que Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. E graças a Deus que Deus fez isso, endureceu o coração do seu povo. Veja, a mulher era Ciro-fenícia, uma gentia, e ela adorou a Deus, adorou a Jesus Cristo, a ponto que Jesus não era pego por ninguém nas suas palavras. Era muito difícil Jesus ser pego, e ela conseguiu pegar Jesus pelas palavras. Diz o texto, ela adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Então Jesus respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorros. Está dizendo: olha, eu não vou te dar, eu vim para Israel, o que eu tenho é com eles, não é bom tirar deles e dar para vocês. Só que essa mulher tocou o coração de uma forma de Deus e de Jesus, que é na adoração. Já disse Ezequiel: um coração quebrantado e contrito não rejeitará o Todo-Poderoso. Salmos, o livro dos Salmos também diz. Então, esta é a forma de nós chegarmos a Jesus. Nós queremos a salvação, mas devemos adorá-lo como o Senhor. Mas não apenas isso, mas também Salvador. Como diria o pastor Napoleão, Jesus é Senhor, Salvador de todos, mas Senhor de poucos. Essa mulher, com fé, chegou aos pés de Jesus. E veja, fé não são palavras positivas. Fé são coisas que eu não vejo, mas tenho esperança de que elas vão acontecer. Fé é quando tudo está ruim ao meu redor, mas eu tenho uma esperança de que tudo aquilo vai melhorar. Isso é ter fé, de esperar que aquelas coisas melhoram. Por isso que a Bíblia diz: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Uma pessoa enferma que está doente, ela tem fé que um dia ela será curada, ela espera ansiosa por esse dia. Isso é fé. Fé não são palavras positivas, isso é coisa de coach. Isso não é cristianismo de verdade. Fé é loucura. Fé é loucura. Fé. Olha o que diz a Bíblia: Abraão, o pai da fé, saiu porque ouviu de Deus que Deus edificaria uma cidade. E ele foi atrás da cidade cujo Deus era o edificador. Isso é fé. Fé não tem lógica. Então Deus age muito mais pela nossa fé. Olha, essa mulher, ela não está lá com a sua filha. Ela está lá aos pés de Jesus, mas pela fé dela, da onde ela estava, Tiro e Sidom, a sua filha foi curada. Fé. Isso é ter fé. Fé. O centurião chega até Jesus e diz: Jesus, não preciso se ouvir na minha casa, basta uma palavra e o meu criado será salvo, sarará. É isso que Jesus está dizendo, fé. Se tiveres fé, no independente do tamanho, tenha fé, mesmo que seja pequena, mas não deixa de ter fé. Tenha esperança
esperança de que o que é bom há de acontecer. Mesmo em que tudo aos nossos lados esteja ruim. Mas eu não posso ver nada bom na minha frente. Mas no meu coração, tenha certeza, vai ficar melhor. No meu coração, tenha certeza, olha, eu sei que tem coisa boa por aí, por trás de tantas coisas ruins. Então, eu quero te dizer que a salvação também é pela fé. E a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Chegamos perante Deus pela fé. Amém? Pela fé. Fé é isso. É ver tudo dando errado, mas aqui dentro a certeza vai melhorar. Vai melhorar. Vai melhorar. Porque eu tenho esperança de esperar mesmo em Deus. E aí, porque esta mulher abriu este caminho, né, ou por ela, a Bíblia diz em João capítulo 1, Jesus veio para Israel, os seus, mas os seus, que é Israel, não receberam, porque eles esperavam um Messias político. E não era o momento de Jesus se apresentar politicamente. Isso é para frente. Daqui a algum tempo. E eles esperavam um Messias assim. E Jesus disse, como disse João, como os seus não receberam, todos quantos aceitaram. Todos. A mulher Sírio-Fenícia aceitou. O centurião. Foram feitos filhos de Deus. Amado, você é filho de Deus pela fé e porque creu em Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, receba Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador pela fé. Fé é loucura, mas pela fé sereis salvo. Jesus Cristo, quando curou muitos, disse, a tua fé te salvou. A mulher que andou com fluxo de sangue por baixo de muita gente, teve fé que ela disse, se tão somente eu tocar nas suas orlas. Não foi a única, foram diversas pessoas que tocaram nas orlas de Jesus. Mas essa história ficou marcada, porque Jesus disse, a tua fé te salvou, filha. Então, pela fé, todos quanto aceitaram, e eu faço esse convite, esse apelo a você. Receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Deixa eu dizer, Senhor Jesus Cristo, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e apaga todos os meus pecados, para que eu tenha direito a entrar nas mansões celestiais quando o Senhor assim vier. Apaga todos os meus pecados e as minhas falhas, e me tenha como um dos seus filhos. Receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e creia pela fé que um dia Ele vai voltar e reinaremos com Ele. Amém? Deus abençoe você e toda a sua casa e a sua família.